Olá, oi professora, oi pessoal. Então, conforme a gente combinou, né? Vamos fazer a análise do filme em forma de debate, em forma de contribuição aí, em geral. A única coisa que eu vou lembrar novamente, para a gente deixar o microfone oculto, para não aparecer nenhum ruído, tá bom? Bom, os tópicos que a gente escolheu, deixa eu atualizar aquele slide. Alguém pode ir para frente? Vamos lá. Os tópicos que a gente escolheu foram o que a gente debateu, né, entre a gente, e são as contribuições que a gente quer trazer para poder nortear, né, essa análise. Então, em primeiro momento, a gente viu sobre as paisagens e o retrato do interior nordestino. Isso fica muito claro nas cenas narradas, né, nas cenas tanto da cidade, né, do local, que eles chamam de Bacurau, quanto na população, nos moradores dessa vila, dessa cidade. Então, os retratos da cultura, das características nordestinas, tanto naturais, né, quanto nas pessoas, ficam muito bem explícita. Uma coisa que a gente pontuou também é que existe uma familiaridade com o filme Narradores de Javé, tanto na forma da construção da cidade, cidadezinha pequena, igreja, moradia, né? Quanto na fala, no jeito e nas características dos moradores. Então, essa percepção do nordestino, do interior nordestino, ficou muito clara no filme. Alguém quer contribuir alguma coisa? Não, tá tranquilo. Demorou. Bom, seguindo, a gente tem a inserção da tecnologia e a organização coletiva, né? Eu vou pedir para alguém começar essa discussão, então, para não ficar só eu falando por aqui. Posso Quem pode falar? falar? Vai lá, Bob. Oi, Glaucia, boa tarde, boa noite, sei lá. Bom, Glaucia, um ponto importante que a gente discutiu a respeito do filme é justamente sobre a imagem, a crítica sobre a imagem que as pessoas têm sobre o próprio povo de Bacurau, em relação a eles não serem inseridos na tecnologia, eles não terem uma organização coletiva fortalecida, uma opinião própria deles fortalecida, e aí o que é contraposto de maneira bem clara no filme é justamente a questão de como eles lidam com a tecnologia, mesmo eles sendo um povo que moram numa região afastada, eles têm contato com o smartphone, eles têm contato com a internet, eles entendem um pouco de tecnologia. Por exemplo, a gente pode interpretar que aquele drone que foi utilizado pelos estrangeiros em formato de nave espacial pode ter sido com uma intenção de enganar o povo, deles acharem que era algum extraterrestre, alguma coisa do tipo. E tem uma cena do filme que aquele senhor, ele afirma saber que aquilo era um drone. Então é justamente essa crítica que o filme traz pra gente, dessa imagem que as pessoas tendem a ter desse povo, com uma ideia de ignorância, com uma ideia de estarem afastados da tecnologia ou da informação ou da desorganização entre eles. Acho que é isso. Eu vou passar para o Léo agora e depois a Vitória. Outro ponto também que eu fiquei bastante evidenciado, apesar de eles terem um sistema deles, uma organização deles, eles não estão num sistema coletivo. Isso fica muito claro nas cenas que eles falam assim, mas cadê Bacurau? Eles não estão no mapa? O filme mostra bem isso. É o Globo tentando excluir Bacurau porque eles não estão no sistema próprio. Eles teriam tipo um retardamento tecnológico, entendeu? Eles não estão caminhando com o que o mundo quer. Seria mais ou menos isso a ideia. Já linkando esse tópico com o populismo, a gente discutiu em aula sobre essa questão das pessoas acharem que
a galera que mora na periferia ou que tem que sofre uma vulnerabilidade social maior, não tem conhecimento, não tem opinião própria, né? Tanto é que isso deixa bem evidente no filme, na hora que o prefeito vai na cidade e leva alimentos e livros achando que vai comprar o voto da população, assim, né? Porque as eleições já estão chegando, etc. Então, isso pode ser caracterizado nesse tópico. E também a questão do populismo, né? Depois do golpe ser visto como algo pejorativo. E seria basicamente isso. Pode falar, Michael. Opa, então, esse lincamento, né, que é muito interessante, da organização coletiva, né, da cidade de Bacurau, que faz com que eles tenham as suas opiniões e organizações políticas bem definidas, que faz com que eles tenham resistência, né, à política de fora, do prefeito, por exemplo, nesse exemplo que a Vitória disse, que ele vem, né, comprar votos, adquirir votos da população, que já tem uma opinião e sua própria decisão, e exclui ele de canto, né, deixa ele de lado, né, e como a tecnologia forma, né, as redes para que essa organização seja eficiente e a sociedade, ela, como é que se diz, tem uma resistência, né, com o que vem de fora e prejudica ela. Ela é uma população forte. Mais alguém para falar? Eu acho que uma passagem interessante do filme é a gente observar que a primeira ação que os norte-americanos fizeram para tentar desarticular, né, foi cortar o sinal de internet, cortar o sinal dos telefones. De um modo que a gente vê como a questão da globalização, a questão das redes, né, é muito fundada na organização coletiva. Então, a primeira coisa a se fazer quando você quer desarticular é você cortar os sinais. Sobre o populismo, a gente já começou, né, a discutir, já levantamos essa questão. O Bob pediu a palavra, então eu vou passar para ele. Só um adendo, uma informação a respeito dessa questão das redes. Que mesmo que eles estando na sua própria rede, que seja muitas vezes não conectada com o mundo, igual aparece as cenas em que eles tiram Bacurau do mapa, a sua rede é muito fortalecida. Tem uma cena do filme em que morre aquelas pessoas na fazenda próxima a Bacurau, em que a mesma informação ela chega a todos os moradores da cidade por meio de um grupo de WhatsApp deles, enfim, não sei, por uma rede social deles, todos eles têm acesso às informações de tudo que acontece dentro de Bacurau. Então é uma questão de uma rede muito fortalecida entre eles. Mas eu acho que a gente pode apontar agora a questão do populismo mesmo. Então, falar sobre essa questão só falando mais um pouco dessa questão da inserção da tecnologia e organização coletiva. Na hora que o prefeito chega na cidade, a moça já avisa pelo WhatsApp, todo mundo já tem acesso, enfim. E isso cria uma resistência coletiva, né, que está no próximo tópico, e a questão da herança regional, a gente pode observar no filme, eles terem um próprio museu para a cidade, né, e também ter como se diz, uma identidade forte quanto ao nome da cidade, quanto à origem nordestina, etc. Eu acho que uma questão importante também nessa resistência coletiva e a herança regional é o museu, né? O museu retrata isso. Inclusive, a gente discutiu em outro momento que se os norte-americanos tivessem visitado o museu, eles teriam entendido a história de uma forma diferente. Então,
O museu trazendo essa questão de guardar, né, as referências daquele povo, guardar a herança do cangaço nordestino, e também uma forma que foi retratada de ignorar, né? Ignorar a história daquele povo e as suas heranças e o seu passado. Então, eu acho que o museu tem uma importância muito grande naquele cenário. Eu vou pedir para a gente aqui que está fazendo a discussão, escrever no chat, tá, gente? Para eu poder passar a palavra, porque essa mãozinha levantada nem sempre eu consigo ver. Então, eu vou passar aqui para o Léo e depois para o Bob. Bom, assim como a Lei e a Vicky falou sobre o museu, toda essa herança, eu acho que a gente pode retratar já com o próximo tópico, que é sobre o Brasil mesmo, a história dele. Porque, como a gente vê que os norte-americanos chegaram e eles basicamente ignoraram a história, ignoraram toda a sua origem, que foi exatamente o que aconteceu no filme do Bacurau, que eles já entram lá e ignoram, eles querem acabar sem ao mesmo saber a história, tirando todo essa origem mesmo, tipo, de você querer já dominar, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Eu acho que foi um tópico bastante interessante, assim, é que é bastante forte no filme. Bob? Bom, a questão da herança regional para eles é um ponto muito importante e que eles tentam mostrar de várias maneiras no filme. Justamente pela sua herança do cangaço ou pela questão cultural deles. No próprio museu, em várias cenas do filme, eles reforçam a questão, por exemplo, quando os turistas chegaram, os trilheiros, né, como eles mesmos diziam, quando os turistas chegaram, eles tentaram mostrar a sua imponência através do museu. Dentro do museu há artefatos dessa questão histórica deles, que é justamente essa herança regional deles. E, por exemplo, tem um ponto do filme, no final do filme mostra a parte interna do museu, um quadro com uma notícia de jornal de um outro ataque que eles já haviam sofrido anteriormente, de anos atrás, armas que eles teriam utilizado em outros ataques, em outros acontecimentos, como foi retratado no filme. Então, essa resistência e essa herança regional é diretamente exemplificada no filme, utilizando o museu, né? Eles têm como exemplo dessa resistência é utilizado o museu. E dentro dele é a bagagem de herança regional, né? Agora eu vou abrir para o Maicon e depois para a Vitória. Bom, eu vou dar um adendo sobre a questão, que se eu não me engano foi o Leonardo que disse, sobre os americanos, né, que vieram e tentaram acabar com a cidade de Bacurau, com a população, e eles desprezavam esse pessoal, né, que é de Bacurau, como indivíduos que não têm conhecimento, e que eles não eram nada, né, e o que ocorre, é um negócio que eu acho muito interessante. Bacurau, quando a mulher pergunta assim, o pessoal que vem de fora, os trilheiros, né, pergunta assim, quem é de Bacurau é o quê? Eles dizem, é gente, quem mora em Bacurau é gente, quem é de Bacurau é gente, né? E então você vê muito essa resistência do próprio pessoal, e que Bacurau também simboliza um pássaro, né? Esse pássaro noturno, resistente, e os americanos barram, né, as conexões, a conectividade, né, a internet, a luz, e mesmo assim, com falta de recursos, a cidade consegue se organizar. Mais alguém falar? Peraí. Pronto. Então, gente, falando um pouco sobre essa questão que o Bob comentou, no museu tá lá escrito que eles sofreram outro ataque, e aí já vai para essa questão do ciclo de violência, né? Tanto da questão dos
dos americanos chegarem, né, fazendo um link com a colonização, etc. E a regionalização está muito presente na identidade deles. E a gente percebe que tem uma dicotomia entre essas regiões quando um dos personagens fala que veio do sul e que tem uma origem alemã e italiana. E quando você vai falar com o pessoal de Bacurau, eles falam, a gente é brasileiro, a gente é de Bacurau, ponto. Não é eu sou de origem tal, eu sou de origem tal. E aí já entra essa questão da regionalização também, né? Sobre isso, eu acho que tem 2 pontos interessantes que a gente pode aprofundar um pouquinho. A regionalização brasileira, né, de como utilizaram de brasileiros para iniciar o massacre, para iniciar a tomada do território, assim como aconteceu na colonização com os indígenas, e assim como a gente usou dos bandeirantes também, né. Então, eu acho que a regionalização, ela traz essa questão histórica, né, brasileira. Então, a gente vê os 2 primeiros brasileiros que iniciaram a tomada era do Rio de Janeiro, né, a mulher, e o outro era do Sul. E naquela primeira reunião, eles afirmam que o povo de Bacurau, ou seja, o povo nordestino, não é o povo deles, né? Que eles se sentiam mais ligados e mais se sentiam mais aproximados de alemão, de espanhol, enfim. E essa herança também é muito clara, né, de como o Brasil ele é regionalizado. Então a nossa identidade, primeiro, é com a nossa região, ou seja, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e também como algumas partes do Brasil, né, principalmente Sul e Sudeste, tem essa questão com o externo, né, com a colonização mesmo, com os descendentes, né. Eu acho que é isso, são os 2 tópicos que eu queria levantar aqui. Quem vem depois? Léo. Léo, você está ouvindo a gente? Ah, sim, sim. Foi? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Léo. Agora sim. Perfeito. Eu queria também levantar um ponto que também já foi citado, mas sobre a ligação do prefeito com o gringo matador no finalzinho do filme, que seria o quê? Uma política externa influenciando uma cidade, que é o que a Gláucia passou nas últimas aulas, que eu acho que vocês também concordam, que o Brasil foi sempre voltado à política externa e nunca foi interna, nunca se dedicou a ele próprio. Então eu acho que isso é um outro ponto que é muito importante colocar, como as meninas também colocaram antes de mim, mas eu acho que isso fica bem evidenciado, uma política externa que atrelada a uma política que é representada pelo prefeito em Bacurau, que eles 2 estão juntos, assim, tentando armar um jeito de dominar, acabar com o povo pelos interesses próprios dele. Eu acho que... Quem mais pode falar aí? Quem está de próximo? Voltando no tópico... Desculpa. Não, posso eu ia falar? passar para você. Tá. Voltando no tópico do populismo e fazendo uma conexão justamente com o que o Léo disse, a respeito do novo significado de populismo, né, que nós conversamos no grupo, que o populismo ele é justamente olhado de maneira pejorativa através dos interesses do prefeito sobre a cidade, né? E ele, na intenção, ele tenta comprar votos ou transparecer ser uma pessoa boa para poder se reeleger
e manter os seus interesses econômicos, obviamente, ao mesmo tempo que ele faz esse contraponto com a população de Bacurau, ele solta as rédeas, né? Ele aceita as ideias ou a questão da política externa sobre ele. Então é como se a gente fizesse uma questão hierárquica, as políticas externas influenciando o prefeito e o prefeito tentando refletir isso, tirar proveito disso sobre a população e mantendo seus interesses. Então é justamente a questão de fazer o que for necessário para se manter no seu padrão, nos seus interesses, alimentando o seu interesse. Eu acho que é isso. Sim, gente, eu não falei no chat, que eu não estou conseguindo acessar. Mas eu só queria falar sobre a questão da racialização, né? Fazendo uma análise do filme, na parte que eles estão fazendo a reunião, e aí depois que eles falam sobre essa herança alemã e italiana, os estrangeiros começam a rir deles, né? Falando que, poxa, eles são brancos? Eles não são brancos, nós somos brancos. E começa a falar sobre os traços da mulher também, né? Tem uns traços negros. E aí acontece essa coisa da racialização. Eles se sentem, eles riem de uma forma como se eles fossem superior pela cor deles. E aí entra na questão que a gente discutiu em sala de aula, nas aulas, que toda essa herança vem desde a colonização, etc. E também, quando a moça fala que o cara lá é latino, um latino bonito, então tem toda essa sexualização também das pessoas latinas. Enfim, era só isso mesmo que eu queria falar. Bom, do âmbito de todo esse filme, ele tem, né, a gente pode observar vários assuntos muito importantes, né, que dá para a gente trazer alusão ao que a gente aprendeu em sala de aula, e a situação brasileira, né, assim também com o âmbito das revoltas, né, das guerras, e a gente pode falar também que se parece muito, né, a organização deles no sertão, etc., dando uma alusão à Guerra de Canudos, né, que é também muito importante para você saber como a organização social ela é super importante nas decisões políticas, né? E a Guerra de Canudos, né, tem um símbolo de como é que se diz? Da organização política bem interessante para a gente analisar, né? Certo. Bom, acho que é isso. Só mais alguém para falar? Posso encerrar? Quero jogar algum Eu ponto? queria falar só uma coisinha que foge um pouquinho das aulas que a gente teve, mas que a gente acabou discutindo antes da gravação também, que é a questão da sociedade matriarcal, né? Que a gente reparou que as mulheres retratadas no filme, elas não estão em posição de inferioridade ou em posição de ajudante, né? Elas lideram e elas estão na linha de frente e batalham ao lado dos homens. O que dá a entender que essa também é uma referência à cultura e à história nordestina, né? Então, aquela matriarca que morreu logo no início do filme, a gente vê o impacto que ela tinha, né, naquele ambiente, naquela organização. Então, eu acho que esse é um outro ponto interessante do filme também, porque tem uma cena que o gringo, né, o norte-americano, fala que ele não mata mulheres. E, enquanto isso, as mulheres brasileiras e nordestinas estão na linha de frente, matando e arquitetando o plano de resistência. Então, a médica, inclusive, né, ela tem uma participação muito grande ali na organização. Então, eu acho que isso também é uma referência interessante e muito necessária para a gente perceber e debater. Bom, o Bob levantou uma questão interessante também daquela menina, né, que ela veio de fora, que veio logo no início do filme também, uma mulher que veio de outra cidade, trazendo remédios e trazendo suprimentos para
a cidade, né, para a vila ali. Então, e também da família daquela matriarca. Então, este ato, junto ao discurso do filho dela quando ela morreu, de que era uma família que formou professores, formou médicos, formou várias pessoas, inclusive uma grande parte da população de Bacurau. Então, também evidências assim, de uma forma de resistência, de organização e de proximidade, né, entre os moradores que não estão ali, mas se sentem e se identificam como população de Bacurau. Bom, pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Ou fechamos? Acho que é isso, né? Acho que a gente passou. Acho que esses são os tópicos mais importantes que para a gente era que a gente devia abordar, porque há muitos pontos, né, que a gente conversou entre nós, mas que se a gente fosse ficar discutindo daria aí 1h30 tranquilamente. Então eu acredito que já falamos o que os tópicos mais importantes para a gente, né? Gente, vamos economizar aí a Glaucia, tadinho, porque, pô, mais de 30 minutos fica difícil. Gente, então é isso. Professora, muito obrigada, então. Se tiver alguma dúvida, se quiser conversar com a gente, é só entrar em contato, mas estamos confiantes que a gente conseguiu passar a ideia certinho, tá bom? Michael, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o filme era muito bom, tanto que ele ganhou, né, o Festival de Cannes, né, o prêmio, e é isso, né? Recomendar para mais gente, porque ele é muito bom. Parabéns, professora, por indicar um filme incrível como esse. Dá para estudar muita coisa através dele. Acho que é isso, ó. Uma palavra pro filme. Show! É da hora mesmo, velho. Valeu, professora. Obrigadão, viu? Obrigado, Glaucia. Tchau, tchau.